O Aventuras na História conversou hoje com Gabriel Waldman, sobrevivente de 3 regimes totalitários, sendo um deles o nazismo, e também com Márcio Pichliuk, um grande especialista sobre o Holocausto aqui no Brasil, e que ele vai explicar um pouquinho pra gente como ocorreu junto do Gabriel e como são essas passagens históricas. Gabriel, Márcio, muito obrigado por ter topado essa conversa aqui pra gente. Eu vou começar com perguntas pro Gabriel, que me chama a atenção o fato. Eu até tinha preparado um roteiro, eu não vou mentir pra vocês que eu tenho uma colinha aqui, e tinha falado sobre o fato de você ter passado por 2 regimes totalitários durante o início de sua vida, mas a gente conversando antes, você me lembrou que passou por 3, que é o fascismo, o nazismo e o comunismo. E eu quero saber como foi passar por isso tudo, quais são suas memórias mais antigas relacionadas a isso. Bom, as memórias mais antigas são aquelas que minha mãe me contou, que aconteceram. Eu nasci em maio de 38, justamente no meio da anexação da Áustria pela Alemanha e o Kristallnacht. Kristallnacht era a Noite dos Cristais, que pela primeira vez, na Noite dos Cristais, o nazismo mostrou as suas garras. Na luz do dia, no centro das cidades grandes da Alemanha, eles começaram a assassinar pessoas. Isso nunca tinham ousado fazer. Tinha assassinatos, obviamente, mas um pouco mais envergonhados, digamos assim, né? E naquele momento, quer dizer, no Kristallnacht, eles começaram a matar pessoas à luz do céu, assim, aberto. E eu nasci no meio, em maio de 38. E minha mãe me conta que as pessoas, nós éramos, digamos, alta classe média de Budapeste, na Hungria, né? Perfeito. E a minha mãe conta que as pessoas vinham visitá-la no hospital, aquela coisa, aquela pompa, né? Início do século, tudo mais, século XX, né? E então a enfermeira me trazia no braço para ver, então, visitas, olhavam, é bonitinho, é Áustria, não sei o que, Áustria, é isso aí, que eles já, ninguém tomou, que tiver qualquer notícia de mim, deixaram eu passar, né? Segundo lugar, e falaram sobre política, né? Minha mãe ficou frustradíssima com isso, não precisa nem te falar, né? Então essa primeira memória que eu tenho, que eu não tenho, mas me contaram sobre como foi. Daí para frente, o que me lembro muito, é óbvio, é a época da Batalha de Budapeste, quando o exército soviético já estava cercando Budapeste, e aí começaram as batalhas de rua. Rua por rua, prédio por prédio. Às vezes, exércitos inteiros morriam por um quarto de empregada. Por que quarto de empregada? Porque aquele prédio, número X, da rua tal, tem um quarto de empregada que tem uma visão plena sobre as ruas adjacentes, onde os russos e os alemães estão instalados. Então isso vale a ouro para o exército contrário, né? Então, nosso prédio, por exemplo, trocou mãos 3 ou 4 vezes. Alemães, depois russos, depois alemães, depois finalmente russos de novo. Entende? Então, naquela época nós passávamos frio, fome, perseguições, né? Isso não parava e foi essa época me lembro muito bem. Por exemplo, tinha um incidente, só para dar uma curiosidade, que não podíamos tomar água, porque o Danúbio, que fornece água para Budapeste, estava completamente infestado de mortos. Portanto, a água era empestada, não dava para tomar. E nos momentos de calmaria do front era a rua, propriamente a nossa rua, a rua próxima, então a gente cozinhava água, fervia água, e então a gente tinha água para beber. Mas isso era raro acontecer. Nós passávamos dias sem poder beber água. É muito pior que a fome. Não poder beber água é absolutamente intragável. Eu me lembro uma vez, eu já não aguentava mais, tinha um jarro de água do Danúbio mesmo, quer dizer, e eu peguei e tomei 2 goles. Era proibidíssimo isso.
sobrevivi, estou aqui. Isso é ótimo, a gente fica feliz. E você vai remetendo essas passagens sobre esse período sombrio, não apenas da sua vida, mas da história do mundo, a gente deve avaliar esse fato. Você tem alguma memória, além dessa, logicamente, que te chama a atenção pela violência que aquela época tinha? Bom, as ruas estavam cheias de cadáveres. As ruínas, a gente ia para as ruínas para... eu via o bombardeio, ou artilharia, seja o que for, a gente ia salvar as pessoas que estavam nos prédios vizinhos. O nosso prédio também recebeu bomba muito forte, tinha 5 andares o prédio, 2 andares ficaram totalmente destruídos e um andar pela metade. Nós estávamos no subterrâneo, certo? E então nós sobrevivemos, mas foi ter, me lembro o barulho daquilo, uma coisa, prédio caindo em cima de nós, tudo escuro, porque a poeira e os detritos desprendidos cobriram tudo. Pensávamos que íamos morrer, agora sim é a morte certa, né? Então essas coisas eram... E depois outra coisa, nós estávamos num prédio de judeus, só judeus podiam estar nesse prédio, tinha a estrela amarela, não era gueto, era o prédio. O gueto não tinha mais lugar. Mesmo como sardinhas empilhados, não tinha mais lugar. Então eles nomearam certos prédios como prédios judaicos. Nós estávamos num desses prédios. Aí entraram os militantes dos SS e do Cruz de Flecha, que eram os nazistas húngaros, e pediram documento para todo mundo. E nós tínhamos recebido documentos todos no mesmo lugar, nos mesmos lugares. E estava lá minha mãe, eu, minha avó e 2 irmãs da minha avó. Isso eu me lembro pessoalmente muito bem, isso não me contaram, isso pessoalmente. Os oficiais nazistas olharam os documentos, minha mãe, tudo bem, eu, tudo bem, e as 3 velhas, minha avó e as 2 irmãs dela, falso. Falsch, sem alemão falso, né? Levaram as 3 embora. E nós não sabemos onde estavam, nem podemos saber. Mas eles voltaram à noite. Por quê? Eles foram levados para a estação ferroviária. Aliás, isso mostra como e por que os judeus de Budapeste, em grande parte, sobreviveram. O interior, ninguém, praticamente ninguém. E eles voltaram porque não tinha condução, não tinha trem mais para levar eles para os campos de morte. Né? Então, eles liberam, porque não podiam manter lá, porque eles iam morrendo e o fedor seria insuportável, chegaria até Berlim. E não se pode perturbar a paz de Hitler com o fedor de judeus húngaros, né? Não combinava. Então eles voltaram. Depois 2 delas morreram, mas isso é outra história. Mas isso me lembro muito bem. Perfeitamente. Bom, depois disso a gente tem um movimento que ocasiona uma derrota nazista, mas não quer dizer que isso foi em tempos de glória. O que aconteceu depois da derrota nazista na sua vida? Foi tempo de glória. Por um momento, foi comemoração. Vamos reconstruir essa porcaria de Paris. De Paris não, país. Paris também está tentando reconstruir. Não, mas lá sobre, por causa do general alemão, sim, que desobedeceu as ordens de Hitler. Mas isso é outra história. Fato é que o seguinte, que veio o exército soviético tomou conta, começou um regime razoavelmente democrático e todo mundo arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Minha mãe trabalhava numa loja de delicatessen. Meu pai não voltou da guerra, ele morreu na guerra. E meu tio também, e todo mundo. E eu peguei uma mesa, você não lembra muito bem, levei para o corredor do prédio e coloquei todos os livros do meu pai, era advogado, todos os livros legais de leis do meu pai em cima de livro, e eu coloquei um placarzinho, quer dizer, mal sabia escrever ainda, né? Que vende, não sei, 10 florins cada um. Ele estava lá esperando os clientes chegarem. Por curiosidade, não chegou ninguém.
Tempo de reconstrução é assim, a gente tem Eu também tinha que trabalhar, não Sim. tinha outro jeito. E todo mundo era arregaçado, mas nós trabalhava. O luto ficaria para depois. Também, luto é relativo, porque minha mãe não sabia ainda se meu pai voltaria vivo ou não. Isso só sabemos uns tempos depois. Mas, de qualquer forma, os mortos não têm pressa, porque os mortos viverão pela eternidade, né? Então, nós temos que reconstruir o dia a dia. Agora, um ano depois, quando já sabíamos de tudo, meu pai, inclusive, e as ruínas foram já limpos nas ruas, aí minha mãe começou a chorar. Curiosamente, o choro começou quando os vivos herdaram a terra, porque até lá os mortos reinavam. E me lembro, a gente não chorava os mortos. Ficava com alegria os poucos vivos que voltavam. Nossa, ele voltou! Quer dizer, isso que causava alegria. Os mortos era uma coisa normal. A morte era o habitual, cotidiano, normal. Você entende? Também era um fluxo tremendo de coisas terríveis que aconteciam, que a gente tem momentos semelhantes hoje de normalizar episódios terríveis. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de acontecer. Inclusive, eu passo a palavra para o Márcio justamente para falar sobre o momento onde o Exército Vermelho faz a libertação de Auschwitz e inicia um processo de reconstrução da vida dessas pessoas que foram afetadas pelo nazismo. Como era, o que elas tinham em mãos para recomeçar uma vida? Bom, quando o exército soviético liberta Auschwitz, eles ficaram surpresos com o que eles encontraram, porque cada exército ia libertando um campo. E eles ouviam relatos do que acontecia, do que se passava, mas uma coisa era ouvir o relato, outra coisa era ver. E quando eles chegavam e viam pilhas e pilhas de cadáveres esqueléticos, os sobreviventes também eram quase esqueleto. Um deles me falava, eles não tinham carne, eles só tinham pele e ossos, né? Então, até os soldados acostumados com tanta barbárie se chocaram com o que eles viram, né? Auschwitz, especificamente, era um campo também onde eles centralizavam o roubo dos judeus que ia ser vendido na Alemanha. Então, os alemães tentaram destruir o máximo possível as provas antes dos soviéticos chegarem, mas não conseguiram. E quando os soviéticos abriram barracões, descobriram milhares e milhares de pares de sapatos, milhares e milhares de roupas de crianças, de adultos. Quando a gente vê isso no Museu de Auschwitz, hoje choca. Tem um galpão onde a gente vê essas coisas atrás de um vidro, e é uma coisa chocante, porque você pensa, cada par de sapato desses era de uma pessoa. Tinha milhares, centenas de milhares lá. E eles ficaram mais chocados ainda quando abriram um barracão e descobriram toneladas de cabelo, né? E aí que eles entenderam, aqueles cabelos eram raspados dos prisioneiros quando chegavam, e até o cabelo era utilizado pela Alemanha. Meu Deus, o armazenamento disso é terrível. Armazenamento dessa mercadoria, o cabelo era usado como material térmico para submarino, ou estofamento de avião de guerra ou de tanque de guerra. Inclusive, saiu uma nota que eu escrevi no Aventuras, no nosso portal, que me chamou muita atenção, até pele para fazer capa de livro, montaram tatuagem. Isso tem muita lenda nessa história. Tem coisa que vai entrando que eu fico bobo. Tem cabelo. A pele existiram duas mulheres que trabalharam em campos de concentração, uma em Majdanek, a outra acho que era Bergen-Belsen, não recordo agora. Ilse Koch. Ilse Koch. Ela era mais louca que a maioria, vamos dizer, porque, claro, todas as mulheres que trabalharam nos campos, e muitas trabalharam, eram loucas. Essa era mais que a média. Ela pedia para os prisioneiros chegavam, em geral prisioneiros de guerra, porque os civis não tinham tatuagem, não é como hoje que todo mundo tem tatuagem. O civil não tinha tatuagem, ou era marinheiro ou era um soldado. Ela pedia para ver o prisioneiro e se ele tivesse uma tatuagem, ela mandava matar para ela retirar a pele e colecionar aquilo. Isso é mais louca que isso, é impossível, né? Mas isso criou uma lenda de que faziam muito. Não, isso eram 2, 3 malucas que faziam. Agora, quando eles encontram esses prisioneiros,
acontece uma coisa terrível também. Eles estavam há tanto tempo sem comer, ou comer tão mal, que muitos não tiveram percepção na hora para não ingerir muito alimento e muitos morreram de comer. Quer dizer, ou porque era um pouco gordura demais do que o organismo aguentava, ou o estômago não estava mais acostumado, morreram de comer. Então, em alguns campos, os médicos chegaram juntos, já organizaram isso para dar comida, pouca comida, comida leve, para que pudessem se readaptar à vida normal. Em Auschwitz aconteceu um pouco isso, porque foram libertados pelos soldados, tinha menos preparo para saber como reagir nessa hora. Depois que eles são libertados, eles ficam perambulando pela Europa, esses sobreviventes de campos em geral, porque muitos não queriam voltar para a sua cidade natal, porque lá já tinha antissemitismo antes da guerra. Eles sabiam que não seriam bem-vindos. Tinha relatos de que alguns que voltaram para suas casas, as casas já tinham sido invadidas pelos vizinhos e mataram eles quando voltaram, porque não queriam devolver a casa. Outros que eram expulsos da cidade quando chegavam. Então, a maioria não quis voltar para a sua cidade natal, a maioria quis ir embora da Europa. Os aliados criaram os DPs, Displacement Camps, campos para pessoas perdidas, assim, sem saber para onde ir. Alguns eram na Áustria, em antigos campos nazistas, outros na Alemanha, muitos na Itália. O estúdio de cinema de Cinecittà em Roma, que eram estúdios enormes que o Mussolini construiu para desenvolver o cinema italiano, tinham galpões enormes, chegavam a ficar 10.000 pessoas num galpão, se recuperando 7, 8 meses, tomando banho, tirando as doenças, se alimentando, para depois começar a ver para onde eles iam. E 90% deles não queriam voltar para as suas cidades natais, principalmente se fosse o leste europeu, né? Como disse o Gabriel, depois chegaram os soviéticos, a situação da Hungria depois piorou. Mas eles não queriam voltar para o leste europeu, mas também não queriam ficar no ocidente europeu, porque era um continente ensanguentado. Eu ouvi relatos de vários que começaram a procurar lugares na América para ir embora, né? América do Norte, América do Sul, Austrália, queriam cair fora. E não tinha muito como também os soviéticos ajudar essas pessoas, porque a Europa estava destruída, como falou o Gabriel, quer dizer, lutavam por um quartinho, por uma janela, eles já não tinham recursos para manter seus próprios habitantes, menos ainda para cuidar dos sobreviventes. E ainda sobrepor os prejuízos de guerra. Sobrepor os prejuízos de guerra, e ainda mais que os sobreviventes eram judeus, eles eram antissemitas já antes da guerra. Ninguém estava preocupado com os judeus na Europa nessa época. Então, não tinha muito como ajudar. Os aliados ajudaram um pouco mais, e lá nesses campos, na Áustria, na Alemanha, na Itália, alguns foram para o futuro Israel, que na época era Palestina, outros para a América Latina, para o Brasil, se espalharam pelo mundo e assim conseguiram recuperar suas vidas. Me parte uma dúvida em saber, a Alemanha teve algum tipo de programa ou algum tipo de medida para reparar esses danos causados pelo nazismo? Muito pouco, muito pouco. Depois de muitos anos, teve uma discussão muito grande do governo alemão com Israel e com a comunidade judaica mundial, no sentido de ter uma reparação, né? Inicialmente foi pedida uma quantia de $1 bilhão. O ministro das Finanças da Alemanha, na época, inclusive era um antigo nazista, ofereceu $100 milhões, porque ele sabia que o pessoal estava desesperado atrás de dinheiro, mas não aceitaram. Chegaram nessa quantia inicial de $1 bilhão, como uma espécie de indenização. Uma parte foi para Israel, para ajudar a construir Israel, que estava numa situação difícil, e outra parte foi dividida para a indenização de sobreviventes. Depois esse valor foi crescendo com o tempo. Agora nós temos que pensar o seguinte: alguns sobreviventes, que foram escravos principalmente, conseguiram inicialmente uma quantia de dinheiro para tentar recuperar um pouco sua vida, e depois receberam mensalmente um determinado valor enquanto estavam vivos. Os mortos nunca receberam nada. Quer dizer, tem um erro aí nessa reparação alemã, porque pagaram para os vivos que sobreviveram, não pagaram para os mortos, não pagaram para as famílias.
Para as famílias que perderam seus entes queridos, não pagaram nada. Eles roubaram as casas, as empresas, os móveis, os imóveis, os automóveis, a vida dessas pessoas. Então a indenização foi muito pequena perto do mal que eles causaram. Esses sobreviventes, a maioria deles, os que passaram por campos, não puderam estudar. Tiveram sua vida rompida com 13, 14, 15 anos. Acabou a guerra, tinham 20, 21, 22. Precisavam trabalhar de qualquer maneira, não puderam estudar. Então, não puderam se formar em profissões melhores. Então, tudo isso tem um custo imenso que não foi reparado. Agora, até hoje existe essa indenização para sobreviventes. Eu tenho uma oportunidade para falar. Eu acho que as pessoas que não recebem têm que procurar o Claims. Claims é uma entidade ligada ao NIBS, que faz um trabalho de ajudar essas pessoas. E hoje em dia estão conseguindo, inclusive, que o Claims pague tratamento médico para essas pessoas que já estão na faixa acima dos 80, 90 anos. Eles já ajudam com remédios, com médicos, com acompanhantes. Estão dando um pouco mais de ajuda para deixar a vida dessas pessoas mais confortável. Perfeitamente. Inclusive, eu abro um espaço no meio dessa conversa para lembrar vocês que essa conversa está sendo proporcionada pela Stamp Trust Brasil. Aí na tela você vê algumas informações para conhecer melhor essa instituição que possibilita essa conversa. Vou voltar a falar para o Gabriel. Posso acrescentar mais uma Sem coisa dúvida, aqui? para você mesmo. Os grandes problemas, como o Márcio falou, da indenização, porque os próprios judeus não queriam aceitar a indenização. Muitos judeus recusaram, porque eu vou perdoar os assassinos dos meus pais. Por dinheiro? Por dinheiro? Não. Aí Ben Gurion, que era primeiro-ministro de Israel, veio com uma frase e finalmente convenceu todos. Dizia o seguinte: não deixe que os assassinos da tua família sejam também os seus herdeiros. Frase tanto, né? Tremenda, tremenda. Uma frase como essa, creio eu, que deu força para que lutassem pelos direitos. Inclusive, faço uma pergunta. Naquela época, o que te deu esperança para que as coisas melhorassem? Qual que era o âmbito ao ver a sua família destruída, o lugar onde você vivia sendo destruído, e você continuar tendo forças, buscando um motivo para ter força, para se alegrar? Bom, veja bem, em primeiro lugar, temos que fazer uma distinção. Nós nunca fomos, minha mãe e eu, nunca fomos para campo de concentração e nem para gueto. Quer dizer, a pior parte do efeito psicológico de tudo isso, nós conseguimos nos poupar. Portanto, e nós éramos sobreviventes e tudo mais, mas não desses horrores dos campos de concentração. O que nos fez ir adiante é o fato simples, puro e simples, de sobrevivermos. Veja bem, tenta imaginar uma situação que nós vivíamos. Cada minuto, cada instante, era um jogar a moedinha e ver a mão. Cara ou coroa? Se cara, nós morremos. Se coroa, nós sobrevivemos. Quer dizer, era a sorte, continuamente a sorte que os ajudava ou nos prejudicava. E se prejudicava era uma vez só. Se era sorte, tinha que ser toda vez. Você entende? Você deve conversar que você teve bastante sorte. Bastante, muitas vezes caiu na coroa, cara. Esse é o próprio milagre. Sim. Agora eu entendo o seu sorriso. Então, você entende, quer dizer, de repente, quando nos libertaram, nós tínhamos aquela coisa, nós temos futuro. Futuro que tinha 10 minutos. Mas temos algum futuro. Alguma coisa que nós podemos planejar. Alguma coisa que podemos fazer com as mãos e com o intelecto. Você entende? Que para construir alguma coisa, besteira que seja, mas alguma coisa. Perfeitamente. Então isso criava um alento nas pessoas. Isso criava alento e a gente acreditava, naquele momento ainda, que a democracia ia prevalecer. Sem mais fascismo, sem mais nazismo, democracia. E realmente foi o que aconteceu até 1900, fomos libertados em 45, né? Então até 47, 48 tinha uma razoável democracia. Digo razoável porque o exército soviético estava lá dentro do país. O Partido Comunista, que obviamente se apoiava, tinha que fazer parte do governo.
Mas tudo bem, nós até agradecemos pelos comunistas que eles nos ajudaram, por eles que nos libertaram. E a partir de 48 a situação começa a ficar insuportável. E é aí que minha mãe decidiu fugir comigo. Entende? Mas até lá, nós tínhamos uma vida razoável. Nós reconstruímos algumas coisas. Tinha muitas famílias judias, por exemplo, que tinham bens e tinham lojas ou indústrias, coisas assim, que os pais, seus avós, morreram. Então tinha que ter alguém para administrar aquilo. Então, para meu tio e minha mãe, que eram razoavelmente bem educados e tudo mais, eles conseguiram receber, quer dizer, foram convidados por famílias judaicas para ajudar a administrar certas lojas, essa cadeia de lojas de delicatessen que eu falei. Isso tinha 5, 6, se não me engano, 5, 6 em Budapeste. Então meu tio administrava, minha mãe ajudava ele. Você entende? Então tinha alguma coisa para agarrar. Perfeitamente, perfeitamente. Isso, eu vou fazer um adendo, tanto nas conversas que eu tive com o Luiz Frankenberg, que você pode conferir no canal, com o Judith Breuer e agora com o Gabriel, por mais que a gente converse sobre temas terríveis da história da humanidade, eu estou sorrindo porque eu vejo esperança nesse tipo de relato, principalmente ao pensar que se eu estivesse nessa mesma situação e ouvindo esses relatos, eu poderia ter no que me agarrar, vendo um contexto, ainda mais o relato dessas 3 pessoas que eu citei, eram pessoas que eram muito jovens, eram crianças. E daí você entende o cérebro da criança naquele momento de, por mais que aquilo seja difícil de compreender, entender que as tragédias são muito pesadas, ter algo para enxergar. Você sabe que eu fiz um filme com sobreviventes do Holocausto, o Júlio Gartner, fiz um longa-metragem. Ele passou por 5 campos de trabalhos forçados. Passou pelo campo da lista de Schindler, lá aquele do Lavongate, Plaszow, passou por Auschwitz, 3 campos na Áustria. Ele sobreviveu no limite, no limite. E quando a gente voltou com ele para a Europa, e lá no lugar a gente perguntava para ele, quando você estava aqui, o que você pensava? Porque a gente tem a tendência de raciocinar no nosso conforto. Né? Estamos sentados, no ar-condicionado, bem vestidos, bem alimentados, está com sede de beber, está no teu conforto, a gente pensa desse jeito. E quando a gente perguntava, era mais ou menos uma resposta do Gabriel. Eu falei, Júlio, quando você estava aqui trabalhando que nem um escravo, o que você pensava? Tipo assim, ele ia pensar, puxa, por que eu sou escravo? O que eu fiz de errado? Ele pensava o seguinte, a resposta dele é a seguinte, eu pensava, o que eu vou comer hoje para continuar vivo amanhã? Como disse um escritor, não lembro o nome dele, em Auschwitz não tinha lugar para poesia, para filosofia. O cara, quando ele deitava à noite na barraca para descansar, não era nem para dormir, era para descansar, porque passou 12 horas trabalhando, um trabalho muito difícil, sem comida, sem roupa, sem água. Quando ele deitava na cama, ele não ficava pensando, ai meu Deus, o que aconteceu comigo? Por que eu estou aqui? Ele ficava pensando assim, o que eu vou comer hoje para ficar vivo amanhã? Quer dizer, aquelas pessoas passavam a ter uma vida restrita à sobrevivência. Não dava tempo de filosofar, de chorar, de reclamar. E sobreviveram um êxito. E sobreviveram, ganhar mais um dia era para eles a sobreviver, era mais um dia. Ele não fazia planos para o mês que vem, não fazia plano para a semana que vem, ele fazia planos para o dia seguinte. Então é isso que a gente tem que tentar entender quando a gente fala dos sobreviventes. Eles não tinham tempo de ficar filosofando, pensando, reclamando da vida. A gente tem esse luxo. Eles não tinham esse luxo. Perfeitamente. O ser humano foi reduzido ao seu mínimo, a dimensão mínima. Um bicho. Um bicho, exatamente. Um troglodito. É um cachorro solto na rua. O que eu vou comer? Estou com fome. O cachorro não pensa, né? O que eu vou fazer hoje? Sim. Quer comer, o cachorro de rua quer comer, o vira-lata quer comer. Inclusive em termos de canibalismo, às vezes, até. Entende? Quer dizer, Em Stalingrado teve muito canibalismo. Sim, teve em muitos lugares. Leningrado, acho que era pior ainda. Leningrado foi cercado durante vários anos. Uns 2 anos. 2 anos.
As pessoas comiam as próprias tinha. defuntos. E vocês fazem analogia ao cachorro, e nem por isso a gente vê um cachorro de rua com cara de triste. Tá lá sempre com a sua língua de fora. Tá lá com esbanjando seu sorriso. Bom, vou fazer uma pergunta para ti, Márcio, que é a seguinte. Hoje em dia a gente vê o movimento neonazista crescendo no mundo inteiro, gente que faz questão de expressar opiniões neonazistas em redes sociais, sair usando roupa que faz referência, sair achando que isso é um tema válido. Por que que tem gente se encorajando a fazer isso? Que são idiotas. Eu São os grandes idiotas. Veja Eu bem, pergunto isso porque eles isso vão... é indignante. No Brasil, eu não sei, eu não posso responder pelo Europa. Perfeito. No Brasil, a gente vê uns neonazistas que, pelo tipo físico deles, que não corresponde ao ariano, eles seriam os primeiros da fila para a Câmara de Sim, Gás. sim. Eles são os primeiros que o Hitler ia dizer, você, você e você, caminho da Câmara de Gás. Então eles não sabem nada. Segundo, eles não têm conhecimento do que é o nazismo. Eles não estudam o assunto, eles acham que é uma coisa. O nazismo foi um regime cujo objetivo era destruir quem pensava diferente. A única filosofia do nazismo era essa. Quem não pensa como eu, quem não segue as minhas regras, tem que ser eliminado. Então, é impossível uma pessoa querer seguir isso, querer achar que isso pode ser... Não era um regime político, não era um trabalho para construir algo, não, era um trabalho para destruir algo. Se a arte que eu considero degenerada, essa arte tem que ser destruída. Se o livro que eu considero errado, se esse livro eu considero errado, ele tem que ser queimado. Se essas pessoas não pensam como eu, não são como eu quero que sejam, elas têm que ser mortas. Então, pessoas seguir um regime desses, é uma idiotice total. Entender como uma referência é uma besteira. Total. Se ele começar a ler, estudar sobre o assunto, ele vai ver que ele está completamente errado. É que ele não sabe o que ele está falando. Então ele é racista, então ele acha que porque ele é racista, ele é nazista. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele não gosta de negro, então ele fala, eu sou nazista. Ele não gosta de negro porque ele não gosta de negro, não é porque ele é nazista. São coisas diferentes, ele tem que estudar. Os nazistas estudaram muito. Infelizmente, eles não eram tão ignorantes assim, porque eles estudaram eugenia, estudaram a política alemã, estudaram muita coisa para construir suas teorias em cima de várias fake news, mas construíram. Até para fazer uma fake news, você tem que estudar a real news. Sim, embasar em algo, né? Tem que basar em algo. E aí me parte uma outra curiosidade, que é a seguinte. Às vezes nós temos nos nossos comentários pessoas que falam que vale mais a pena esquecer essa memória, não enaltecer mais, e a gente não enaltece, a gente não está enaltecendo ao citar Hitler e o trabalho de Hitler com o nazismo, à frente do nazismo, mas orientam a esquecer a figura de Hitler, fazer com que esses algozes caiam no esquecimento, que não tenham mais um nome tão lembrado, como se fosse algum tipo de sinal de força. Nós, do Aventuras na História, e a Stand By Us, que possibilita essa conversa, do contrário, fazemos questão de relembrar essas coisas para que o passado não se repita no futuro. Em que momento que isso se torna problemático? E eu abro a pergunta para ambos. Quem fizer questão de responder primeiro, não tem problema. Sobrou para mim. Sobrou para ti. Bom, veja bem. Veja a minha história. Eu cheguei ao Brasil quando eu tinha uns 14 anos de idade. E fundei, quer dizer, minha mãe fundou uma resistência no Brasil. Depois eu continuei o trabalho e tudo mais. Fui um empresário bem sucedido, mal sucedido. Fiz muito dinheiro e perdi muito dinheiro também. Entende? Mas enfim. Virou um brasileiro nato. Virou um bom brasileiro. Tenho 2 filhos, eduquei os 2 filhos em bons colégios e tudo mais. E está tudo bem. Aí, uns 7, 8 anos atrás, eu me aposentei. Me aposentei e eu pensei que, bom, eu tenho que dar um novo sentido à minha vida, porque a gente tá não vai dar. Porque aposentado, quer dizer, tinha razoavelmente bem a minha capacidade mental ainda, então eu tinha que fazer algo. Aí conheci os Téguenas, essa organização. A organização é o ONG internacional e tem por princípio uma única coisa:
combater a intolerância. Seja que intolerância for, você entende? Intolerância sexual, gênero, nacionalidade, qualquer tipo de intolerância nós somos contra. E eu encontrei a minha finalidade com isso. Então nós estamos dando cursos, seminários, e palestras em escolas, principalmente escolas, universidades e tudo mais. E eu, com minha experiência pessoal, digamos, porque eu estava lá presente, né? O Márcio com o seu conhecimento do Holocausto, e nós combatemos a intolerância, você entende? Então eu me completei com essa atitude, né? E acho que é muito importante, especialmente agora, porque, querendo ou não, as pessoas não esquecem. Está voltando outra vez, renascendo movimentos, intolerâncias a respeito de judeus, e não só judeus, também negros, afrodescendentes seria o termo correto atualmente, né? E as outras minorias também. Então, nós estamos fazendo esse tipo de campanha e acho que isso é importante. Importante porque as pessoas esquecem e teimam em repetir continuamente os mesmos erros. Desde a época das guerras religiosas, até as guerras nacionais, até tudo eles cometem novamente o mesmo erro. Mesmo que a gente relembre, estude, a gente repete os erros, né? Agora, o que faz o ser humano evoluir em relação aos animais é a história, recordar a história, estudar e guardar a história. Por isso que o animal continua sempre onde está e o ser humano está evoluindo. Então, é preciso relembrar sempre para que não aconteça, preciso relembrar para que as pessoas não digam que isso não foi verdade, que isso foi mentira. Nós já passamos pela Inquisição, os judeus foram expulsos da Península Ibérica, foram expulsos da Alemanha, eles são cíclicos. Os armênios também foram massacrados pelos turcos durante a Primeira Guerra Mundial. Então, esses movimentos continuam. Recentemente, a gente viu na Sérvia e a Croácia também as pessoas se matando. Então, mesmo que a gente lembre, que a gente estude, essas coisas acontecem. Eu acho que se a gente não relembrasse, aconteceria mais ainda. Agora, é fundamental lembrar. Por exemplo, o Márcio mencionou que esses nazistas, eles não eram burros, eles eram até educados. Então, veja bem a malícia da coisa. O nazismo, por exemplo, era um populismo. Basicamente era um populismo, mas com toques nefastos, mas era um populismo. Um populismo que usava o Hugo Boss, né? E eles, por exemplo, que tinham que criar uma certa respeitabilidade. Porque, digamos assim, a população não ia aceitar esse tipo de populismo rápido. E eles criaram essa respeitabilidade pegando frases, conceitos totalmente deturpados, porém de grandes filósofos. O próprio nazismo pegou Nietzsche. O Nietzsche é filósofo cuja filosofia do super-homem calhou muito bem para eles. Para Nietzsche, o super-homem era absolutamente espiritual. Não tinha nada a ver com raça, coisa assim. Mas fazendo algumas pequenas distorções, mudando palavras, calhou para eles. A mesma coisa eles fizeram com Darwin. O sobrevivência mais apto. Quem era mais apto? A raça ariana, obviamente, diriam eles, nazistas. Né? Darwin nem pensou nunca nesse termos. Né? Então eles pegavam... E tem gente que depois atribui Darwin e Nietzsche como nazista. Pois é, exatamente. Então eles pegavam filósofos respeitáveis, e usando certas palavras, certos conceitos e deturpando-os convenientemente, você entende? Eles davam uma base sólida, ou pelo menos que eles achavam sólida para o nazismo. É isso que é o assustador do Holocausto, porque o Holocausto foi cometido meados do século XX, Idade Moderna, por um país teoricamente civilizado que era a Alemanha, né? Terra de grandes filósofos, de grandes escritores,
músicos. Não está falando de um paizinho perdido num continente desconhecido, não. Era um país altamente civilizado. Então é isso que o Gabriel está falando, que é o assustador. Quer dizer, eles criaram uma teoria em cima de mentiras deturpadas, mas com verniz intelectual, e o povo se tornou uma nação de serial killers. E veja bem, Saíram matando todo mundo. até onde chegou o nazismo. Eles pegaram o maior filósofo do século XX, todo, o maior filósofo que acho que isso é incontestável, chamado Heidegger. Eles pegavam Heidegger e conseguiram convertê-lo no nazismo. Não chegou a ser, digamos, um nazista, nunca foi membro do partido, mas ele colaborava com Hitler. Quando 20 anos depois, 25 anos depois, o grande discípulo dela, Hannah Arendt, que é um grande outro filósofo, né? O famoso conceito da banalidade global, não sei se lembra, foi entrevistá-lo, que era amante dele antes da guerra. Era judia, Hannah Arendt. Era amante da Heidegger antes da guerra. E foi procurá-lo, perguntou: o que você está achando agora? Primeira pergunta foi isso: o que você acha agora? Heidegger olhou para o chão e disse: estou profundamente envergonhado. Mas tanta coisa que tinha a acontecer, 6 milhões tinham que ser mortos. Parecia Ficar envergonhado. Se tivesse ganho a guerra, talvez ele não tivesse envergonhado. É impossível. Exatamente. Ela não tinha perguntado para ele. O Hannah Arendt, Ele ia sido e a morto. memória dele, quer dizer, na memória eram íntimos, e além disso era o professor mestre dela. Então ela foi, não sei com que filosofia, o que ela pensou quando foi E hoje em entrevistada. dia ela processaria ele por assédio sexual, porque ele era professor dela. Sim, tem esse fator. Essa Eu não eu sei não como pensei. seria completamente válido. Essa eu não pensei, mas é uma boa. Bom, olha que delícia, a gente termina essa conversa sorrindo. E eu fico muito feliz por você que acompanhou essa conversa. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Gabriel, pela oportunidade de virem aqui conversar sobre essas passagens tão importantes de serem relembradas, como a gente mesmo enfatizou nessa conversa. E para mais conversas legais como essa, você encontra em nosso perfil oficial, @Aventuras na História, e também em nosso canal do YouTube. Lá tem um compilado mais fácil de encontrar várias entrevistas muito legais como essa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até!